Boa tarde a todos. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Gênese. Nós estamos no capítulo 17, Predições do Evangelho. Hoje nós vamos estudar o item 35, que é a Anunciação do Consolador. Vamos fazer a nossa prece inicial? Divino amigo, amor de nossa vida, mais uma vez reunidos, carregando um propósito único de estudarmos, refletirmos em torno das tuas lições e nos acordarmos, Jesus, para a vida. Que nessa tarde, em que através do Novo Testamento e da obra de Allan Kardec, a Gênese, iremos estudar o Consolador prometido. Que o Senhor possa, Jesus, por misericórdia, nos auxiliar no entendimento, uma vez mais, conduzindo os amigos espirituais, os nossos amigos que são responsáveis por essa atividade, para nos auxiliar no entendimento e na compreensão. E se algo, Senhor, temos a te pedir, que temos, é que possa, Senhor da vida, inspirar uma vez mais e ter piedade dos nossos líderes políticos desse nosso país, para que eles possam, Senhor da vida, por uma faísca, um raio, despertarem, perceberem a responsabilidade que cada um abarca e que possam aproveitar essa oportunidade para a própria evolução espiritual. Muito obrigada, Senhor da vida, por esse encontro. Nos envolva na tua paz e é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Então, a anunciação do Consolador, o professor Denizar pegou o texto, a anotação de João, e logo depois o professor Denizar vai fazer um comentário, tá bom? Essa anunciação do Consolador, no Evangelho de João, ela está dentro da última ceia de Jesus com seus discípulos. Então lembra, era a Páscoa. Na Páscoa, os judeus deveriam se reunir e comemorar a Páscoa. E tinham que ir para Jerusalém, porque o templo onde Deus habitava, dentro da crença judaica, seria o templo de Jerusalém. Então, todos os judeus que estavam em todas as localidades subiam para Jerusalém para adorarem a Deus. E foi lá em Jerusalém que Jesus se reuniu com os 12 e fez a última ceia, a última Páscoa, o jantar comemorando a Páscoa, né? Que era uma comemoração judaica. Então ele já tinha se assentado, ali foi o momento onde ele lavou os pés dos discípulos, onde ele dividiu o pão, onde ele revelou que um entre eles iria traí-lo, onde ele revelou tudo o que ele iria passar. Então nessa passagem aqui, eu vou pegar aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, só para nós pegarmos essa parte que o professor Denizar colocou, tá bom? Então Jesus ainda não foi crucificado, ele está nessa comemoração da Páscoa, tá? Está em João 14, 15, e depois está João 16, de 7 a 14. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Primeiro dos 5 textos relativo ao Espírito. Paráclito, Espírito de verdade, Espírito Santo.
nos discursos depois da ceia, enviado pelo Pai ou por Cristo, depois da partida de Jesus. Se me amais, observai os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós, ainda um pouco, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. E aí tem o Evangelho de João, de 16, 7 a 14. Eu vou ler o texto todinho. Vou ler o do 5. Não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Então, nesse item aqui, é Jesus ainda mais uma vez falando da vinda do Consolador prometido. Então, vamos lá, desde o início. Não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois, se não for, o Paráclito não virá para vós, que seria o Consolador. Mas se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creiam em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai tem em meu, por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. O próprio professor Denizar vai fazer o comentário desse texto, então nós vamos comentar em cima do texto do professor, tá bom? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Citação de João, e essa mesma citação está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. E aí temos agora João novamente, capítulo 16, versículo 7 a 14. Vamos para o próximo. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém que eu me vá, porque se eu não me for, o Consolador não virá até vós. Eu, porém, me vou e vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai, e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas outras coisas a dizer-vos, mas presentemente não a podeis suportar.
Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará. Vamos pegar só o texto para a gente ir desmiuçando, que é interessante, depois a gente lê Kardec. Vamos pegar lá em cima. Ele informa aos seus discípulos: se me amar e guardar o meu mandamento, e eu rogarei a meu Pai, ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Primeira revelação foi quem? Ficou as leis. Moisés ficou? Não. Segunda revelação, centrada novamente sobre um homem. E que homem, né? Nosso Senhor Jesus. As lições ficou, ele permaneceu fisicamente falando? Não. Mas estava centralizado sobre uma cabeça. Esse Consolador, ele ficará eternamente em nós e conosco. Isso é o quê? A verdade. A revelação. As lições que a terceira revelação nos trouxe, essas lições ficarão eternamente conosco. Os ensinos ficarão conosco. A revelação veio de lá. Sim, não tem como vir daqui. Não tem como vir daqui. Aqui não tem quem... Todos os grandes missionários foram missionários enviados por Jesus para trazer lições. Eles são preparados no mundo espiritual para trazer lições para cá. São espíritos mais amadurecidos, vamos dizer assim. Nesse aqui, olha, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mundo espiritual. Pleia de espíritos. Quando ele vai falar na revelação, por exemplo, a doutrina espírita está centrada sobre a cabeça de um homem? Não está. É uma pleia de espíritos. Quando você lê o livro dos Espíritos, o primeiro a assinar é João Evangelista, é o coordenador do trabalho, mas quem acompanhou de perto foi o Espírito de verdade. Ele diz: para mim, chama-me verdade. Isso já é o bastante. Que é Jesus, É Jesus. É aquilo que eu digo, ele não está em corpo físico materializado, mas acompanha tudo de perto, porque ele é o governador do planeta Terra. Quem coordena o trabalho é João Evangelista. Ele coordena o trabalho. Um dos grandes encarnou, que foi Kardec. Meus irmãos, para você conhecer um pouquinho Kardec, pega Obras Póstumas. Lembra que nós falamos que em Obras Póstumas tem cartas psicografadas de ordem pessoal. Psicografia pessoal a Kardec, ele nunca publicou, a esposa dele depois publicou. Então você vai aqui no índice, olha, tem bem aqui, ó, a minha iniciação no Espiritismo, meu espírito protetor, leia. Meu guia espiritual, leia. Primeira revelação da minha missão, leia, para vocês conhecerem Kardec. Minha missão, acontecimentos. Então, ou seja, minha volta, olha aqui, minha volta. Aqui fala que ele iria retornar. Se você pega aqui, minha volta, página 389, deixei lá rapidinho. O espírito responsável nesse trabalho também, professor Allan Kardec. Mas se ele falhasse, já teria outros. Porque o ensino agora ficaria eternamente em vós. Olha aqui, pergunta, a verdade. Acabo de receber uma carta de Marsella, cidade, em que me dizem que, no seminário dessa cidade, estão estudando seriamente o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Que se deve prognosticar desse fato? Será que o clero toma a coisa ao peito? Resposta: não podes duvidar disso. Ele a toma muito a peito, porque ele prevê as consequências e grandes são as suas apreensões. Principalmente a parte esclarecida do clero estuda o Espiritismo mais do que o supões. Não creias, porém, que seja por simpatia. Ao contrário, é a procura de meios para combatê-lo. E eu te asseguro que a guerra que ele lhe fará será rude. Não te preocupes com isso.
Continua a agir com prudência e circunspecção. Mantém-te em guarda contra as ciladas que te armarão. Evita cuidadosamente em tuas palavras e nos teus escritos tudo que possa fornecer armas contra ti. Prossegue em teu caminho sem temor. Embora ele esteja semeado de espinhos, eu te garanto que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Gente, esses textos, tem texto até de Santo Agostinho, falando para Kardec assim, meu mestre. Santo Agostinho. Então nós primeiro temos que conhecer Kardec. Então leia isso aqui, essas cartas direcionadas ao professor Denis. Hoje à noite, antes de dormir, dá uma lida aqui. Vai lá na frente, para você entender primeiro quem era esse homem. Bem próximo do Cristo. Kardec não era distante não. Tanto é que Cristo era o espírito familiar dele. Não é pouca coisa não, meus irmãos. Kardec ficou pobre. Ele chega a questionar mais na frente, mais atrás, no início da missão dele, devo parar de trabalhar agora e me dedicar 100%? Ainda não. Quando for a hora, nós te avisamos. Ele parou tudo, ele chegou a ser sustentado pela esposa, para se dedicar à obra 100%, para finalizar o trabalho que você não vai finalizar, você vai ter que voltar. É muito organizado, meus irmãos. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Imagina falar de perispírito, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, interferência do mundo espiritual. Não entenderam nada. Até hoje tem gente que fica pulando da sala para a cozinha porque não consegue entender. FCU, a pessoa, fluido cosmo. Não vê e não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós as lições. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome. Esse Espírito Santo é essa pleia de espíritos. Não pense em um só. Pleia de espíritos. Vos ensinará, e aí vem aqui, olha, todas as coisas. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Eu não pude ensinar tudo. É porque ele não sabia? Não, porque as crianças não tinham maturidade para entender. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha aqui, eu estou com o livro A Gênese, que é a criação. É o quinto livro da doutrina espírita. E o que nós estamos estudando aqui? Jesus. Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Continua. Entretanto, digo-vos a verdade. Qual é a verdade? Convém que eu me vá. É necessário. Porque se eu não me for, o Consolador não virá até vós. O que ele tem a ver com o Consolador? É ele. Ele é o Espírito de verdade. E é necessário que a segunda revelação permaneça e que venha a terceira revelação. É necessário que eu me vá. Que eu saia do corpo físico, mas não saia da presença de vocês. Eu, porém, me vou e vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. Pecado, erro. A justiça, a lei de causa e efeito. Juízo, a própria, vamos dizer assim, a condenação, a absolvição, o julgamento, né? No que respeita ao pecado, ao erro, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe desse mundo, ou seja, todos, do maior ao menor. Tenho ainda muitas outras coisas a dizer-vos, mas presentemente não a podeis suportar. Suportar. Tua cabecinha não. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado e vós anunciará as coisas por vindoura. Ele não é uma lei dele, é uma lei que é do universo. Que é isso que nós espíritas tínhamos que entender.
Eu acho engraçado a pessoa dizer, eu sou espírita, como se fosse uma crença. É uma lei, meus irmãos. Por isso que diz que não é só religião, ela é uma doutrina, ela é um corpo de regras, de lições. Então a doutrina espírita, daí o Kardec utilizar, é uma revelação de ordem divina, universal. As leis que nós estudamos na terceira revelação são leis imutáveis e leis do universo. Leis do universo. Quando você diz assim, a doutrina ela é progressiva, presta atenção, progressiva, a lei já está. Eu é que vou progredindo o meu entendimento para com ela. O que hoje eu consigo enxergar, daqui a talvez 100, 200 anos, eu vou enxergar um pouquinho melhor. E vai amadurecendo. Olha, ele me glorificará, porque receberá do que está em mim, e vou-lo anunciará. Leiam obras póstumas, vai lá no índice, vê essas mensagens de cartas direcionadas a Allan Kardec, para você entender a missão desse homem e quem é esse homem. Ele nunca publicou quando estava em vida. Quem publicou, quem deu todo esse material foi a Amélie, Gabriela. Vamos ver o comentário do professor Denizar? Esta predição é, incontestavelmente, uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque comprova, sem qualquer equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer. Kardec até grifa. Visto que não o teriam compreendido, nem mesmo seus apóstolos, já que era a eles que o mestre se dirigia. Quando ele dizia assim, não podereis entender, vós não suportareis. Ele estava falando com quem? Um discípulo. Se os que estavam próximo dele não entender, imagina o povo. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referência a tais instruções. Ora, desde que ele, Jesus, não disse tudo aos seus apóstolos, os sucessores destes não poderão saber mais do que eles com relação ao que foi dito. Possivelmente se terão enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor. Olha lá, Kardec. Ou interpretado falsamente os seus pensamentos. Muitas vezes, velados sobre a forma parabólica, de parábolas, né? As religiões que se fundaram sobre o Evangelho não podem, pois, dizer-se na posse de toda a verdade, visto que Jesus reservou para si a complementação posterior de seus ensinamentos. Então, ou seja, se a pessoa está com a Bíblia em mãos, o Novo Testamento, diz, não, está toda aqui a verdade, ele está certo? Ele está contradizendo o que está escrito, porque o próprio Senhor Jesus disse que ele não falou tudo. E eu não tenho como falar, porque vocês não irão suportar. Eu vou completar, eu vou mandar o Consolador. Vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos revelará outras mais. E está aqui dentro. É isso que o Kardec está nos chamando a atenção. As religiões, vou repetir, que se fundaram sobre o Evangelho, não podem, pois, dizer-se na posse de toda a verdade, visto que Jesus reservou para si a complementação posterior de seus ensinamentos. Jesus reservou. Vou mostrar, e vamos fazer isso. O princípio da imutabilidade em que elas se firmam constitui um desmentido formal às próprias palavras do Cristo. Sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. Além disso, prevê não só que ficaria esquecido, como também que suas palavras seriam desvirtuadas, uma vez que o Espírito de verdade viria lembrar
tudo o que ele havia dito, e de comum acordo com Elias, restabelecer todas as coisas. Isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de Jesus. Quando virá esse novo revelador? É evidente que, se na época em que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restavam dizer, não seria em alguns anos apenas que poderiam adquirir as luzes necessárias. Quantos séculos depois veio o Consolador? Foram 18 séculos. E, por exemplo, quando nós hoje dizemos assim, não, a doutrina está ultrapassada, isso mostra a ignorância do ser humano. 150 anos para uma doutrina não é nada. Absolutamente nada. Para a compreensão de certas partes do Evangelho, à exceção dos preceitos de moral, eram precisos conhecimentos que só o progresso das ciências podia dar e que tinham de ser obra do tempo de muitas gerações. Então ele diz assim, tem algumas informações dentro do Evangelho, exceto a de ordem moral, que essa daí tu não precisa pensar muito não. Amar os vossos inimigos, oferecer a face direita àquele que te bate na esquerda, honrar pai. Ou seja, essas informações do Novo Testamento, honrar pai e mãe está no Antigo, tá? Mas essas informações de ordem moral, essa daí, qualquer um de nós poderemos entender. Mas existem lições dentro do Evangelho que só com o tempo. Exemplo, quando o doutor chega e pergunta, o que um homem pode fazer para adentrar no reino de Deus? Jesus responde, ele tem que nascer de novo. Como eu, um homem velho, posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Se tu que é doutor, né? Se tu não consegues entender as coisas da terra, como queres que te explique as coisas do céu? Jesus deixou bem claro que não daria para explicar. O povo não tinha maturidade espiritual para isso. Por isso que ele diz, à exceção dos preceitos de moral, eram precisos conhecimentos que só o progresso das ciências podia dar, e que tinham de ser obra do tempo de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, teria encontrado o terreno ainda nas mesmas condições e não poderia fazer mais do que fez Jesus. Ora, desde aquela época até os nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que haja completado o Evangelho e elucidado suas partes obscuras, indício certo de que o enviado ainda não aparecera. E por sinal ficou pior a Idade Média, que o pessoal fazia em nome do Cristo. 39, gente. Qual deverá ser esse enviado? Pergunta Kardec, dizendo, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Outro Consolador é outra revelação. Jesus indica claramente que esse Consolador não seria ele próprio, pois do contrário teria dito, voltarei para completar o que vos tenho ensinado. Apenas acrescenta, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Mas isso, não sou eu que vou voltar, encarnar de novo, para ficar com você por um tempo, não é isso. O que nós vamos enviar vai ficar eternamente contigo. Eu não vou voltar de novo, ficar encarnado, isso não vai mais acontecer. Apenas acrescenta, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Impossível esta sentença referir-se a uma individualidade encarnada. Então, o Espírito de verdade, o Consolador, não é um Espírito que vai encarnar para trazer essas lições, não é mais. Uma vez que não poderia ficar eternamente conosco. E nem nós podemos ficar eternamente. Como é que a gente pode ficar eternamente? Então, você vê que é algo que está dentro, são lições. Compreendemos-la, porém, muito bem, com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. Então se trata aí de o quê? De ensinos. O que fica eternamente comigo? O que está dentro de mim.
Para onde eu for, eu levo. São as lições. Que é aquilo, uma vez você adquirido e aprendendo, você nunca mais esquece. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve contato, que não sabe, que é totalmente ignorante, quando fala em reencarnação, ela dá um pulo. Uma outra pessoa que já teve contato, ela reencarna de novo. Talvez ela não tenha tido um contato. No dia que ela tiver um contato, aquilo ali vai cair como uma luva. Mas é isso que eu procurava. Por quê? Porque a lição já estava nela. Ela só relembrou. Já tinha essa informação, ela já aprendeu isso. E aquilo faz um sentido muito grande para ela. Então vamos lá. Impossível esta sentença referir-se a uma individualidade encarnada, uma vez que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos está em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem, com referência a uma doutrina a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, tendo por inspirador quem? O Espírito de verdade. Então você entendeu a diferença entre o Consolador e o Espírito de verdade? O Consolador é quem? O Consolador é quem? É a doutrina. É a revelação. O Espírito de verdade, Jesus. Exatamente. Ele é que inspira, ele é que conduz. E nós vamos encontrar isso. Gente, basta a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Vim como outrora as ovelhas transviadas de Israel. Espírito de verdade. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado no capítulo 1, item 30, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ela não é individual dentro da cabeça de uma criatura criada num canto, e muito menos sobre um. Porque, por exemplo, quando o Kardec utilizou o nome Denizar Rivail, ele usou um pseudônimo que não existia. Allan Kardec, conta-se que foi uma das encarnações dele na época dos druidas, antes de Cristo. Antes de Cristo. E ele usou esse pseudônimo, Allan Kardec. Isso é um espírito muito antigo, meus irmãos. E os druidas eram responsáveis, dentro dos celtas, os druidas eram os conselheiros. Ele era um druida. Ele era conselheiro dentro da cultura dos celtas. Pensa, conselheiro. Então ele usou esse pseudônimo, Allan Kardec. E deu a primeira obra, e deu o nome, o Livro dos Espíritos. Porque o que ele fez foi fazer pergunta. E algumas já tinham respostas. Ele, como um bom pedagogo, fez pergunta para a resposta que já existia. Muitas escritas diretas. Ele recolheu todo esse material, organizou para publicar. E muitas informações que foram dadas a ele, o Espírito de Verdade, Santo Agostinho e essa pleia de espíritos que o inspirava, diziam através de outros médios assim: nesse momento, guarda, não é hora de publicar esse material, estude, reflita, no momento aprazado, momento marcado, nós te autorizaremos a publicar. Então não foi tudo da cabeça de Kardec, não. Ele estava sendo orientado. Quando ele foi fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não contou a ninguém. Ele se isolou. E aí na casa, não me lembro na casa de quem, uma médium, psicografou uma mensagem dizendo que estava vindo a maior obra da doutrina espírita. E ele não tinha falado com ninguém. Ele estava isolado. Então, um trabalho muito lindo. A pleia de espíritos selecionados pelo nosso Senhor Jesus para trazer a revelação da doutrina espírita, a qual nós fomos convidados a pleitear nessa doutrina, né? Convidados a conhecer a verdade. Que possamos aproveitar essa oportunidade, né? Não é uma doutrina individual nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador.
é fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino a que preside o espírito de verdade. Está vendo? O espírito de verdade organizando tudo, administrando isso. Ele preside. Nada suprime do evangelho, não tira nada. Não sai cortando, isso aqui não pode, isso aqui não pode. O que ele faz? Antes, o completa, o evangelho, e esclarece, elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis, as que a ciência já havia descoberto, leva à compreensão do que era ininteligível e faz que se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que pressentiram sua vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra por meio do cristianismo, mas não converteu a todos. O espiritismo ainda mais completo, porque é completando. Veio um pouco, depois veio mais 25, depois mais 25, que é para ir completando. Tendo raízes em todas as crenças, converterá a humanidade inteira. Tem uma nota aí. Nessa nota nós vamos fazer algumas anotações, quem quiser, tá bom? Como ele vai falar de vários profetas, nós fomos pegando as datas e o período de cada um, tá bom? E é interessante sabermos. Nota de Allan Kardec. Todas as doutrinas filosóficas e religiosas trazem o nome do seu fundador. E Jesus não deu nome ao cristianismo. Quem deu foi Lucas. Jesus não deu nome nenhum, nem os apóstolos. Eles diziam o homem do caminho, o homem do caminho, os homens do caminho. E aí Lucas achou estranho aquilo, né? Disse, por que ao invés de estarem chamando homem do caminho, vocês não passam a se denominar cristãos? E todos aceitaram a ideia, porque Jesus não fundou nome nenhum. Jesus veio trazer leis. Disse o moisaísmo, Moisés. Falamos também o cristianismo, que vem do Cristo. O maometismo, que vem de quem? Maomé. Anota aí quem o quiser. Maomé. Ele nasceu em 571 depois de Cristo, tá? E desencarnou em 632, tá? Maomé. Ele foi um líder religioso, foi um político e militar árabe. Ele fundou a religião islâmica. Então, islamismo é uma religião. Islamismo, são dos Islã. É uma religião fundada por quem? Maomé. É considerado Maomé é o mais recente e o último profeta de Deus, de Abraão. Então, eles consideram Maomé como um profeta. Como Jesus também, na crença deles, é um profeta, não é o Messias. Maomé é o mais recente e o último profeta do Deus de Abraão. Então, Maomé é considerado, dentro da cultura dos árabes, né, aqueles que se convertem ao islamismo, que é uma religião, que seguem a Maomé, eles consideram Maomé como o último profeta. Os adeptos do islamismo são chamados de muçulmanos. Os muçulmanos são os adeptos. Por exemplo, nós somos cristãos, os adeptos é chamado de quê? Cristãos, né? Cristianismo, cristãos. Lá a religião seria Islã, né? O islamismo. Para eles são chamados de muçulmanos. Eles estudam o Alcorão, que é o Antigo Testamento, e os textos de Maomé, que também consta no Alcorão. Eles têm uma adoração por Maomé. Não mexa com Maomé. Então, o maometismo vem de Maomé. Vamos lá. O budismo.
O budismo, meus irmãos, 483 a.C., Siddhartha Gautama. Ele desencarnou mais ou menos em 400 a.C., 10 a mais ou 10 a menos. Ele era um príncipe do Nepal. Eles ficam em dúvida, né? Mas é mais como se fosse entre 483 a 400 a.C. O Buda. O budismo, ele não tem a crença em um Deus único. Eles acreditam na reencarnação. E aí aqueles que são adeptos do budismo são chamados de budista. O cartesianismo era a doutrina do pensador francês René Descartes. A doutrina desse pensador, ele nasceu em 1596 e desencarnou em 1650. Pensador francês. Aí tem o fourierismo, não é isso? Charles Fourier. Ele nasceu em 1772, desencarnou em 1837. Foi um socialista francês. Fundou o cooperativismo, né? 1772. E ele desencarnou em 1837. Foi um socialista francês. Aí nós temos quem? Saint-Simon. Ele nasceu em 1760, desencarnou em 1825, foi um filósofo, economista, fundador do socialismo. Aquela ideia de igualar, né? Que todos tenham tudo, que ninguém passe as necessidades, né? Todas doutrinas que fundam, mas que está centrado sobre a cabeça de um homem. E é o que Kardec diz, no Espiritismo não existe isso. Dizendo a seus apóstolos, outro virá mais tarde para vos ensinar o que agora não posso ensinar, fecha aspas. Proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Como poderiam aqueles homens aproveitar do ensino mais completo que seria ministrado mais tarde? Como que eles poderiam aproveitar se eles não reencarnassem? Ele disse, olha, eu não posso ensinar tudo porque vocês não teriam cabeça para aprender. Aí sim, como é que nós vamos saber? Calma, vocês vão reencarnar. E aí vocês vão ter contato com essas lições. Como estariam aptos a compreendê-los se não tivessem de viver novamente? Jesus teria proferido uma coisa inconsequente se, de acordo com a doutrina comum, os homens futuros houvessem de ser homens novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento? Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo dele tenham vivido depois, que ainda hoje revivem, e a promessa de Jesus estará plenamente justificada. Tendo se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode comportar agora o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido verdadeira ilusão. Quando você está lendo Memórias de um Suicida, numa das regressões feitas no mundo espiritual por Camilo, ele vai a uma encarnação em que ele viveu na era cristã, no ano 33, ele estava em Jerusalém, ele não era um judeu, ele era um gentil, mas ele estava no momento da crucificação, ele achou aquilo máximo, a crucificação. Então ele foi junto, ele gritava, ele berrava, e ele conta, xinguei várias vezes a mãe dele, a mãe de Jesus. E no livro ele está recolhido justamente no Hospital Maria de Nazaré. A maior bênção e atitude de amor é o esquecimento. Se nós olhássemos para quem convive conosco, lembrássemos do nosso passado e do da pessoa, isso ia ser uma humilhação, uma confusão enorme. Então, Papai do Céu, esperto, dá aos filhos desse tamanhinho, parece um ratinho, totalmente desprotegido, que é para você ficar Mas olha, o papai é mais esperto ainda, e ele dá o instinto maternal, que é aquela defesa, né? Não, e o instinto de cuidar.
Isso é o papai do céu. O papai do céu é inteligente. Então, instintivamente, por exemplo, no livro do André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz está indo para um velório, foi ao velório e está indo agora no cemitério fazer o enterro. Então, no momento que Dimas estava sendo enterrado, o corpo físico, ele, como um bom repórter, começou a olhar para o lado e viu que tinha uma entidade, uma jovem, 30 e poucos anos, chorando à beira da sepultura. A terra estava um pouco revirada, então subentende que o enterro estava recente. E ele viu que ela estava ligada pelo cordão, ela, corpo perispiritual, ligada ao corpo físico. E que ela estava sentindo tudo o que estava acontecendo com o corpo. Tudo o que estava acontecendo. Então, ou seja, quando ele adentrou no psiquismo daquela jovem, e que o próprio responsável pelo cemitério se aproximou para contar, a chamou de borboleta saltitante. Era uma mulher casada, mas que não cumpriu os seus deveres. E que engravidou e que fez várias formas para tentar fazer o aborto. Acabou não fazendo o aborto. No momento que a criança foi o parto, né? O choro da criança, diz assim mesmo no Evangelho, despertou nela o instinto maternal, tá vendo? E ela tentou voltar para o corpo, mas não conseguiu mais. Aí diz o André, mas por que não solta? Ela está nesse sofrimento. Ele deixa que a lei sabe. Se a gente desligar, ela vai tocar o terror na casa dela. Então, melhor é ficar aqui. Vamos lá para o finalzinho? Esse é o Consolador prometido, né? Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes abriu a inteligência, que desenvolveu neles as aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão. Porém, que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara. O Espírito Santo não trouxe novidade nenhuma. Partindo do princípio dessa época do Pentecostes. Lembra, gente, Pentecoste é uma comemoração judaica. Eles estavam em Jerusalém, já estavam descendo, estavam saindo de Jerusalém. E aí eles entraram num transe mediúnico. É chamado de Pentecoste porque era a comemoração do Pentecoste. Que, se não me falha a memória, é a comemoração da libertação do povo hebreu que estava aprisionado no Egito. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara do Consolador. A não ser assim, os apóstolos teriam elucidado, quando ainda eram vivos, tudo que permaneceu obscuro do Evangelho, até o dia de hoje. E sua interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. Fazer a nossa prece? E assim, Senhor da vida, identificando o Consolador prometido, identificando o Senhor como Espírito de verdade, identificando as lições que são reveladas através dessa doutrina bendita, e nos reconhecendo, Senhor, como adeptos da terceira revelação, mas ao mesmo tempo devendo nos questionar o que essas informações, como estão agindo em nossa vida, se nós estamos aproveitando para nos tornar pessoas melhores e começarmos a ser um diferencial. Muito obrigada, Jesus, por aqui estarmos. Muito obrigada, Senhor da vida, pela inspiração que nos é dada. Muito obrigada, Senhor da vida, pela presença dos amigos espirituais, sempre conosco, a nos auxiliar e a nos assistir. E se algo temos a te pedir, é que nos ajude a superar o mal que ainda habita em nossos corações, para que possamos nos tornar seres humanos melhores.
Muito obrigada, amor querido. Muito obrigada, amigos espirituais. E muito obrigada ao nosso Pai e Criador.